só depende de você lá na hora, né? Você não tem uma colinha na redação, você não tem o listening para você tentar deduzir o que estava lá. Quando eu comecei a fazer os simulados, a minha mudança, eu comecei tipo com 6 nos dois, do listening e no reading, e aí foi muito rápido a virada para 7, 7,5, 8, e aí é muito claro que não é só o inglês. As técnicas foram primordiais, tipo, sem aquilo não ia virar. Se você parar pra analisar, eu fiz muito rápido, né? Foi 2 meses, eu fui e fiz a prova. A minha vida virou de ponta cabeça, né? Porque é a resposta, é a concretização de que vai andar, sabe? Então, acho que no início, assim, comemorei, celebrei, depois chorei, porque eu falei assim, agora vai, né? Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Faixa Preta, uma entrevista com alunos e alunas do MC que passaram no teste do WISE e atingiram as notas mais altas do teste. Hoje eu estou aqui com a Gabriela Fugiali. Olá, Gabriela, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Simon. Bom dia aí, pessoal. Boa tarde aí, dependendo de onde vocês estão assistindo. Obrigada aí pelo convite. Muito bem. Bom, para começar aqui, eu já tenho que fazer 2 perguntas para você. A primeira, passou no seu teste do IELTS? Finalmente, passei. Glória a Deus. Muito bem. E conta aqui, qual foi a sua maior nota no teste? Foi 7,5. Minha maior nota foi 7,5. Olha aí, ó, qualificadíssima, faixa preta. Muito bem, a gente vai bater um papo aqui para poder saber um pouco mais sobre a sua história, a sua preparação. Então vamos lá. Antes, conta um pouquinho aí de onde você é, o que você faz. Eu sou do Rio de Janeiro, né, Brasil, e sou arquiteta. Trabalho aí há 6 anos com arquitetura escalar. Não é muito comum, né, mas trabalho em arquitetura escalar. Sou apaixonada pelo que eu faço, assim, queria muito poder fazer aí fora também, mas talvez não consiga, não encontre essa área com facilidade como tem aqui no Brasil. E, enfim, trabalho numa empresa grande, até multinacional aqui no Brasil, que se chama DASA, mas, assim, é aquela coisa que todo brasileiro fala, né, por que você quer mudar de país, né, questão de segurança, de construir uma vida, né, com meu marido com mais segurança, com mais qualidade de vida, que hoje a gente trabalha muito, trabalha para viver, no caso, né, a gente não tem uma vida pós-trabalho, isso é muito ruim para nós dois. E aquela coisa, né, a gente vai ficando velho, quer filho, então a gente quer construir um futuro melhor pra gente, poder curtir esse futuro, né. Bacana. E aí me conta aqui, como é que foi que você me conheceu? Como foi chegar a me conhecer? Então, né, nessa saga arquiteta no Canadá, eu procurei muitas páginas, muitos Instagrams, e eu encontrei a página do Robert e da Bárbara, né, que o Instagram deles é o Art Music, e eles foram compartilhando o seu curso, falando sobre o seu curso, e eu enchi o saco do Robert, coitado, porque até então eu não conhecia nada sobre arquitetura no Canadá, né, a minha cunhada mora aí já tem PR, mas ela é de uma área de engenharia, mas trabalha na área de business aí, de accounting, na verdade. E então eu não via nada sobre arquitetura. Então, quando eu conheci o Instagram do Robert, eu enchi muito o saco dele. Na época, pra tirar né? Ele era arquiteto, os dois são arquitetos. Então, finalmente eu tinha achado alguém que eu pudesse compartilhar, assim, com o futuro, né? Entender qual poderia ser o meu futuro aí. E, enfim, numa das stories deles, eles compartilharam sobre o seu curso, e aí eu comecei a seguir, mas sem pretensão ainda de fazer a prova, porque a gente fica nessa, né, dólar sobe, dólar desce, então o nosso plano era ir em 2024, então até então eu estava sossegada, e aí quando a gente começou a fazer os cálculos, falou assim, dá pra gente ir 23 apertado, mas dá? Aí eu comecei a acompanhar você mais, eu comecei a acompanhar, né, alguns Instagrams. Aí no início eu falei assim, não preciso, eu vou estudar sozinho. E comecei a fazer aula semanalmente com um professor, com um amigo meu, que é inglês, é britânico, só que eu vi que eu não estava conseguindo ter uma estratégia, faltava uma pessoa como você para setar a estratégia, setar quais são as técnicas, como é que funciona, e aí eu acabei escolhendo, vendo, né, gostei muito do que o Robert falou do seu curso e fui. Entendi. Antes de chegar nessa parte, de você entrar no curso, então, você precisava do IELTS, então, para ir para o Canadá. Isso. A nossa estratégia é eu fazer um college no Canadá e o meu marido trabalhar enquanto isso, porque
porque como a gente ainda é muito jovem aqui, a gente não tem pontuação suficiente para o Express Entry. A gente fez as simulações no site do governo, e mesmo que eu fizesse a prova em francês, que dá uma nota a mais, a gente estaria muito no laço para essa nota de corte, que está cada vez mais alta, né? Então, a gente tentou, fez cálculo e viu que a estratégia mais rápida seria via college. Mais cara, mas é mais rápido. Então, a gente mudou aí o foco pro IELTS Academic, né? Em vez do General pro Express Entry. Então, comecei a estudar pro Academic. Entendi. E aí, nessa época que você falou assim, que você ficou estudando sozinha antes de entrar, como antes de tudo, como é que era o seu inglês? Seu inglês já era avançado antes de você começar essa preparação pro IELTS? Como que é? Não, avançado não. Eu acho que era intermediário, porque eu fiz curso de inglês desde criancinha. Formei finalizei o CCIA, né, como Advanced, fiz as aulas de conversação e tive lá certificação máxima do CCIA, mas isso 2000 e lá vai bolinha. Então, assim, depois disso eu nunca mais falei inglês, né, a gente não tem costume. Mas sempre ouvi música em inglês, sempre vi filme em inglês, eu não gosto nem de ver filme dublado, me incomoda um pouco, mas com legenda em português, né, não tinha o costume de legenda em inglês. E aí, enfim, em junho ou julho desse ano, eu comecei a pegar os livros que minha cunhada, como ela já foi, ela tinha aqueles livros do Barron's Book, ela tinha tudo do IELTS. Comecei a estudar e tal, comecei a fazer, mas eu vi que eu não estava conseguindo, porque eu não sabia como fazer. E aí eu fiz, acho que, talvez um mês ou até menos, com essas aulas semanais com esse professor, e eu vi que se continuasse dessa forma, eu não ia conseguir fazer a prova nesse ano, né, que era o meu desejo. E aí eu fechei o seu curso foi o de agosto, eu acho, né, que eu entrei. Ou setembro. Setembro, né? Foi setembro, você entrou em setembro. Não. Verdade. Poxa, então foi quanto? Deu um mês? Setembro, novembro, foi isso. Eu fiz 2 meses de curso. 2 meses. Caramba. Tá. E nessa época que você estava aí lutando sozinha, o que você acha que era a sua maior dificuldade no inglês? O que você olhava pro seu inglês e falava assim, caramba, isso aqui me incomoda no meu inglês? Eu não sabia qual estratégia seguir. Porque, assim, eu sabia que o IELTS é tipo um Enem. Não é o inglês em si só que te pega, né? É muito mais do que isso. É saber fazer a prova, é saber dominar o tempo, que é uma das piores coisas, é o tempo. Então, se eu te responder o que estava pegando mais pra mim, cara, eu fazia uma redação em 2 horas, 2 horas e meia. Porque eu não conseguia, estruturar tudo e pensar em tudo que em português eu até sou muito boa em redação, sempre escrevi bem. Então, me assustava esse fato de, só que eu tô virando uma letra à língua, eu não tô conseguindo desenvolver. Então, eu tava demorando muito nas redações, acho que o que pegou mais foi isso. E no início eu via as provas do listening e eu falava, não vou nunca conseguir acertar esse spelling, porque, meu Deus, sabe? Eu era muito... Então, quando eu decidi fechar o curso, eu falei assim, cara, eu preciso de alguém que me oriente nesse caminho de como eu devo estudar para a prova do IELTS, né? A questão era como eu fazia. Porque o inglês eu tinha um intermediário, que era só eu continuar estudando e, né, naturalmente iria aumentar, mas não é só isso a prova, né? Então eu precisava desse caminho, né? Assim, essa orientação de como seguir pra né, o tal do teu do e not do, essas coisas, né? Então, eu precisava dessa orientação, dessas técnicas para entender como fazer a prova. Entendi. Eu ser curioso, 2 coisas. Uma, que todo faixa preta que eu entrevistei antes, como você, eu vou reconhecendo os padrões. Todos eles colocaram para dentro muito rápido essa mentalidade de não é só sobre o meu inglês, é sobre saber fazer a prova. Parece que quando você entende isso, aí dá uma virada de chave em você, né? O que você acha? Sim, com certeza. Com certeza, porque foi que me fez andar um pouco mais no processo, né? Tanto que eu posterguei um pouco a prova, né? Eu ia fazer no início de novembro, eu falei, não, preciso de mais um tempo, fiz no final. Mas assim, se você parar pra analisar, eu fiz muito rápido, né? Foi 2 meses, eu fui e fiz a prova. Então, eu precisava dessa guinada para poder orientar. E aí é muito claro que não é só o inglês. O inglês, ele pega muito, eu acho, o principal foi do writing. Você precisa ter inglês para fazer a redação, não adianta.
Mas o listening, o reading, talvez até um pouco do speaking, é muito mais a estratégia mesmo do que o próprio inglês, né? E olha que doideira, né? Você falou que lá você sofria com o listening, você olhava para você e falava, não vou conseguir. E foi, no listening foi uma das habilidades que ele virou faixa preta. Olha que doideira, né? Quando eu comecei a fazer os simulados, porque né, você orienta a gente com a planilha e tudo mais, quando eu comecei a fazer os simulados, a minha mudança, eu comecei com 6 nos dois, do listening e no reading, e aí foi muito rápido a virada para 7, 7,5, 8. Teve uma vez que eu fiz, 2 vezes que eu fiz 8,5 no reading e tal. Então eu falei assim, tá de boa, né? Reading e listening. Se não cair muito em spelling, tá de boa. Porque depende, né? Tem um triple free que eles jogam lá no meio do caminho que você fica bom. Mas aí eu comecei a ficar mais segura por causa do simulado também, né? Essas práticas que a gente foi fazendo. E, naturalmente, esses simulados com os colegas e com a faixa preta foi... O simulado com a faixa preta, pra mim, foi a virada de chave pro speaking. Porque teve uma época que eu tava com muito medo no speaking. O speaking era o problema. Depois eu vi que era só no writing mesmo. E a depender de mil coisas. Do tema, do tempo, de tudo, né? Me conta aqui. Aí você foi lá, você viu o Robert falando lá do curso. Aí, como foi pra você essa entrada? Tinha alguma coisa que te impedia de entrar no curso? O preço te impedia? Alguma coisa que tinha dificuldade? E eu pergunto que, às vezes, isso é a dificuldade de outras pessoas. Porque não é mesmo um valor barato, né? Mas o que foi que você decidiu? Não, eu vou fazer isso. O preço foi um fator que eu pensei muito. Eu comecei até a escrever pro Robert na época. Eu falei, Robert, é muita grana, assim, né? Quando a gente pensa, quando a gente já tá gastando, né? Gastei com a questão dos livros, gastava com os professores, então assim, vai fazer a diferença? E aí a gente conversou e tal, e eu falei assim, comecei com meu marido e falei, cara, eu preciso disso. Eu não tô conseguindo evoluir, eu vi que eu não tava conseguindo evoluir, e no tempo que a gente queria, né? Então eu falei que eu preciso disso. Então, de fato, o valor era o ponto-chave para mim. Tanto que até descrevi pela questão de se eu ia conseguir ficar entre os 15 não ia, porque fazia toda a diferença para mim ter as mentorias, faria toda a diferença para mim ter as correções da redação, porque, querendo ou não, né, eu tinha esse professor para corrigir minhas redações, mas eu queria a pessoa que estava me passando as estratégias que corrigisse também. Então, isso fez toda a diferença, né? Eu conseguir ter as correções e conseguir ter as mentorias com você. Foi o ponto-chave que me fez fechar. Falar assim, não, vou pagar, vou investir em mim, porque, de fato, né, a prova é muito cara também. Então, para mim, acho que a questão de decidir se eu ia fechar ou não era a questão do valor e conseguir esse trade, né, mas valeu super a pena no final dos contos. Né? Entendi. E isso é muito interessante a gente tocar nisso, né, porque quando a gente vai fazer o Whites, muita gente acaba deixando de considerar algumas coisas, né? Por exemplo, o próprio preço da prova. Você fez aí no Rio mesmo? Sim. Pois tem gente que tem que viajar para fazer a prova, aí já vai passagem, vai hospedagem, então vai somando. E aí você fala assim, se eu tiver que repetir uma vez, 2, 3, 4, já vi gente que repetiu 8, pensa. Entende? Então, isso tudo é interessante saber, né? Beleza. Aí, como que foi para você, quando você entrou no curso, você viu lá todas as técnicas? Como é que foi o contato com as técnicas para você ali? E como que você acha que isso acabou te ajudando na hora da prova? Tinha algumas técnicas que, assim, acaba sendo uma coisa que a gente vai fazendo natural, né? E a gente deveria fazer natural, quando a gente está estudando, enfim. Mas tinha umas, assim, que, tipo, sem aquilo, não ia virar, sabe? Assim, não ia ajudar. Então, assim, as técnicas foram primordiais. A primeira coisa que eu fiz foi pegar a planilha para começar a organizar e tal. E a planilha também foi top, porque ela me dava um tapa na cara se um dia não fazia alguma coisa, sabe? Fala mais disso aí. Todo dia eu tinha uma aba, eu estava trabalhando com as duas telas, né? Eu tinha uma aba com 72 coisas abertas, aí de cima delas era a planilha, que eu abria todos os dias e botava lá. Aí eu via, putz, não fiz reading é a base, socorro. Aí eu arrumava algum horário de noite pra fazer. Mas trabalhando é muito difícil. Assim, foi muito perrengue, mas a planilha foi base para eu conseguir tentar uma estratégia. Obviamente eu não conseguia fazer as 4 áreas, né, todos os dias, não dava. Mas ela foi primordial. E aí no curso em si, né, respondendo, eu peguei e estudei as 4 modalidades até a parte do que você termina as explicações, antes dos testes, né, das práticas. Porque daí eu peguei um pouquinho de cada para entender as estratégias, até mesmo
para eu ter conteúdo para te questionar nas aulas ao vivo, né, do final de semana. Então, como eu aproveitei que estava de férias, eu engoli em uma semana tuas aulas teóricas, digamos assim, para poder ter, né, para poder conseguir perguntar coisas nas aulas ao vivo, e depois eu fui indo nas aulas práticas, né, nos testes. E assim, eu acho muito bom porque tinha tanta parte para quem quer fazer o general quanto para quem quer fazer o acadêmico, né, então isso ajuda nos dois. E como o tempo de acesso também é muito bom, se eu tivesse que fazer de novo, eu teria tempo para tal. Se eu mudasse a minha estratégia e falasse assim, Vitor, esquece, Vitor, meu marido, esquece, não dá pra gente pagar essa grana, vamos tentar pelo Express. Eu estudaria tudo de novo pro General, muda, né? Muda a visão, muda. Então, isso faz toda a diferença também. Eu acho que a questão do tempo de acesso ajuda muito. E assim, não dá, Simon, sem ter essas estratégias, eu acho que seria muito difícil. Eu acho que foi um conjunto, na verdade, né? Óbvio, eu tinha já o intermediário, para eu conseguir fazer tão rápido assim, né? Eu tinha já uma base de inglês, tinha esse colega que assessorava nessas correções e tudo mais, e tinha o teu curso com todas as estratégias. Então, esse combo fez a diferença em conseguir ir tão rápido passar. Entendeu? Entendi. Na hora do teste, por exemplo, lá no listening ou no reading, como você acha que saber as técnicas te ajudou lá na hora? Você acha que te ajudou no nervosismo ou te ajudou especificamente a pegar as questões? Eu acho que especificamente pegar as questões. No nervosismo também, assim, na hora, o meu sentimento foi que a prova foi muito mais difícil, sendo sincera, do que os simulados que eu encontrei na internet. Era muito mais sutil as respostas. Nos simulados você via as pessoas dando uma pausada para poder responder. Lá eu não senti nada disso. Uma coisa que particularmente me atrapalhou, e alguns colegas não, foi o highlight. Porque nos simulados eu não conseguia fazer os highlights, né? Aqui, nesses sites da internet você não consegue fazer. Então eu não estava acostumada a fazer. Era importante para você destacar as palavras principais, mas eu no listening me atrapalhou. Porque o tempo que eu demorei fazendo highlight, eu podia ter lido um pouco mais a questão. Então eu, particularmente, me confundi no highlight na hora. Então, assim, vamos ver, o que eu senti mais foi essa questão as estratégias, principalmente do listening. Foi aquela parte 4 que eu falei que eu errava muito. Eu perdi uma na parte 4, de fato, mas foi por causa do highlight. Mas eu sabia as técnicas, tipo, espera, não sei o que, eu espero passar, fase tal. Então, as técnicas me fizeram conseguir conseguir responder de uma forma assertiva, né? Até, assim, saí achando que eu ia tirar até mais, porque eu falei assim, foi top, mas tá ok, tá ótimo, passei, tá bom. No final a gente sempre quer mais, né? A gente sempre espera mais. Mas, assim, com certeza as técnicas, principalmente pro listening e reading, fizeram bastante diferença. O speaking também, mas assim, na hora você tá muito nervoso, né? Então tudo é muito sutil. O speaking eu nem percebi que eu passei da parte 2 pra parte 3, pra você ter ideia. Eu não sabia se eu estava na parte 3, se eu estava na parte 2, eu não sabia se respondia mais, respondia menos. Porque na hora você fica meio... mas de fato, você tem que ficar pensando nas estratégias, me falta tal coisa, aí você tenta botar um pouco mais. Então, faz sim diferença total, assim, não tenho dúvida. Isso que eu vou te perguntar agora, porque outros faixas pretas também acabam falando isso. Então, quero ver se isso também é um padrão recorrente. Você acha que das técnicas você acaba levando alguma coisa para o seu inglês geral? Porque a maioria deles volta para falar que as técnicas ajudaram, óbvio, não só na prova, para conseguir a nota que precisar, mas no inglês deles, porque agora quando eles vão falar, fica mais estruturado. Você sentiu isso também em algum momento? Sim, eu acho que pro speaking principalmente, né, no final a gente já estava vendo que o writing e o speaking tinha mesma estruturação, só com uma forma, né, mais curta, obviamente, pro speaking. Mas você vê que tem que explicar um pouco mais, dar um exemplo, então ajuda você a estruturar uma conversação normal, né? A gente sabe que a gente nunca vai responder yes ou no e ficou por isso mesmo. Então, de fato, eu acho que, principalmente pro speaking, eu acho que essa estratégia talvez o reading também, porque o reading eu já fazia algumas das estratégias, eu já fazia, tipo, casa de prova de Enem, prova de concurso, a estrutura a estratégia de prova, né, para ler, acho que acaba sendo similar. Mas talvez se a gente pensar para a vida, talvez o reading também, essa técnica, essas análises que você passa no curso, talvez também
seja uma forma mais aplicável, né? Sim, bacana. E aí, vamos lá. Agora eu quero saber aqui. Você que saiu lá, estava na luta com o listening, estava na luta com o reading lá, com medo de não conseguir, foi lá, passou no teste, virou para faixa preta. Na hora que você viu o seu resultado, você, passei, e ainda virou para faixa preta, o que foi que você sentiu quando você viu que deu? Primeiro, muito alívio, porque, nossa, Simon, eu me cobrei muito, assim, tinha vezes, tinha noites assim, que eu só chorava e meu marido ficava, por que você tá chorando? Eu falava, porque eu preciso passar nessa prova, e você fica, mas se você não passar, tá tudo bem, você faz outro, tá tudo bem, né? Tem dinheiro da prova, tá? Mas assim, a gente tinha o tempo pra tentar fazer de novo tudo. Mas a cobrança que a gente coloca em si próprio, né, assim, a frustração de não passar, de não conseguir, pra mim tava muito latente na cabeça. Então, primeiro me deu um alívio, depois me deu, tipo, você tem que sair da prova com um achismo e depois é outra coisa, né? Eu achei que não tinha ido bem no reading, eu achei muito difícil o reading, e achei que tivesse ido melhor no writing, porque quando eu ter terminado a redação do tempo, pra mim foi, meu Deus, acabei. Que era uma coisa que me preocupava muito, né? Então, eu achei que tivesse sido melhor no writing e não fui. E achei que tivesse sido pior no reading e não fui. Então, eu fiquei meio... Ok. Aí você fica assim, pô, podia ter tirado mais, né? Aí você começa a se cobrar, né? Mas, no geral, eu fiquei muito aliviado. Passou. E, cara, a sensação de menos um passo impagável, sabe? Assim, foi, porque o IELTS é a base para todos os outros passos, né? Sem o IELTS eu não consigo aplicar para o college, ou não conseguiria saber se eu estava dentro ou não do Express Entry, vai. Então, eu acho que o IELTS é a base, então acho que por isso que a gente estava se cobrando tanto, né? Se não tiver o IELTS, você não avança mais rápido. Então, e agora tem. Você viu o papel impresso em casa, ainda vi que eu era advanced, eu nem achei que eu era advanced. Muito bom. Não, eu lembro onde que eu tava, com quem que eu tava do meu lado conversando na hora que você recebe o resultado ali. É uma coisa surreal. Assim, parece que é toda a realização, você fala assim, foi, né? É muito bom. Porque é puxado, assim, as últimas semanas, né, que é desejável que a gente faça simulado o tempo inteiro. Eu acordava às 5 da manhã pra conseguir fazer antes de trabalhar. Eu tinha que trabalhar o dia inteiro normal. Ela acordava, aí tinha a faixa preta, às vezes era na hora do almoço, às vezes era à noite, não sei o que, foi uma loucura, assim, sabe? Então, realmente eu tava exausta já, porque eu vim nessa batida que eu precisava fazer rápido. Precisava não, mas a gente acabou setando essa data, né, essa meta, e eu tava exausta, assim, cansadíssima. Então, teve uma das aulas que a gente fez que uma colega acabou chorando, né? Eu fechei a câmera porque eu tava chorando também, porque eu tava sentindo exatamente o que ela tava sentindo, sabe? É muito legal ter esse contato com os colegas, porque ninguém ao seu redor tá passando o que você tá passando. Então, você ver que as outras pessoas que estão passando pelo mesmo, têm o mesmo sentimento, traz um pouco de alívio, traz um pouco de calma. Então, esse contato, essa troca com os colegas foi excelente, assim, também. Verdade. E interessante você falar isso aí, que essa colega que tava chorando, e é a Eduarda, ela também passou, na mesma turma que você, eu fiz a entrevista dela foi semana passada, e ela falou exatamente daquele momento lá, que ela começou a chorar na aula. Olha você vê que coisa, né? E aí, é essa importância de você estar com pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você quer. Porque você é praticamente levado a fazer junto, né? Muito interessante isso aí. E aí, agora que você já conseguiu, quais os planos agora? O que vocês já fizeram? O que vocês estão fazendo? Agora a gente está cotando para a tradução juramentada, né, fazendo cotação de orçamento, etc. Mas já entrei em contato com o college, já encaminhei a minha nota, eles só estão esperando eu fazer a inscrição. Então, teoricamente, né, tá tudo certo. Vai fazer inscrição quando? Quando eu tiver a documentação juramentada. Você sim precisa responder. Muito rápido, é só tem lá o site para você fazer a inscrição, para gerar o ID, né, que seria a minha matrícula, para daí receber a letter of acceptance deles, né, a carta de aceite deles, né, para daí aplicar para o visto. Então, como a gente está orçando para já orçar toda a documentação que precisaria para o visto também, a gente está demorando um pouco mais para o processo para fazer de uma vez só.
Mas, teoricamente, o próximo passo é aceite o código, né? Publicar e ser aceita pelo código. Bacana. Agora tem umas perguntas aqui para você. Como faixa preta, eu gosto de ouvir a opinião dos meus faixas pretas. E agora, vocês não são mais meros alunos. Quando eu falo meros alunos, pelo amor de Deus, vocês que são meus alunos, eu não estou menosprezando. Porque os faixas pretas já chegaram lá com a nota altíssima. Então, eu gosto de saber a opinião de vocês. Primeira coisa, e esse aqui não é nem em questão de orientação nem nada, mas isso aqui é para eu entender, e também o pessoal que está assistindo entender um pouco mais. O que para você, dentro do IMC, foi a melhor coisa? Isso aqui para mim foi decisivo. O que tem dentro do IMC que para você foi a melhor coisa? Além das técnicas, que era a base que eu precisava, né, para fazer, eu acho que a planilha fez toda a diferença, sendo bem sincera. E a faixa preta. Também ter acumulado faixa preta. Com você, tanto com a faixa preta. Para mim, as 24, a quantidade, né, que eu fiz com a Muriel foi a virada de chave para mim pro fitness. Então, eu acho que as técnicas, com certeza, e esses benefícios, né, que a gente acaba conseguindo também. Então, faixa preta, com certeza. E a planilha, para mim, foi muito boa também. Bom saber disso. Bom, vamos lá, algumas perguntas para você. Ó. Tem gente, e isso talvez seja uma das perguntas que eu mais recebo, né? O pessoal falando assim, ó, eu já sei inglês, eu acho que dá para eu fazer o teste, sem se preparar, sem saber técnica. O que você, como faixa preta, fala sobre isso? Não dá. Fatalmente não dá. Assim, na minha opinião, eu acho que por mais que você seja avançado em inglês, se você não souber como a prova funciona, não dá. Listening, principalmente, porque tem uma estratégia para cada parte do listening, então listening com toda certeza. O reading também, você precisa de algumas técnicas que você, né, a palavra é igual, não é igual, você copia, não copia do texto, então eu acho que isso também faz diferença, não é só você saber inglês. Talvez pro writing, ok, né, dependendo de como você, de quanto de inglês você saiba, talvez você consiga fazer uma redação mesmo sem a estruturação desejada, digamos assim. Mas o speaking depende muito também do seu inglês, saber, você não vai fazer com as técnicas, naturalmente, mas talvez você responda o que o examinador precisa. Mas eu acho que o listening e reading, principalmente, se você não souber como a prova funciona, acredito eu, que você não conseguiria uma boa nota. E outra coisa que eu recebo muito mesmo é o pessoal que fala que isso acontece muito e você deve ter vivido isso, eu também vi antes de começar a minha preparação, que é ficar estudando gramática para poder achar que o inglês vai ficar melhor e aí sim vou passar no IELTS, ao invés de dedicar a aprender técnicas para específicas do teste. O que você acha disso? Você ficou estudando gramática? Furada. Eu, no início, eu peguei lá, tem um livro, né, do Grammar for You, sei lá, é um livro que todo mundo usa, né. No início você fala antes de entrar no MC? Aí eu falei, se eu ficar fazendo isso, eu vou ficar 2 anos, né, eu falei, esquece. E aí, uma coisa até que eu não fiz, que você orienta a fazer, e que eu acho que teria me ajudado mais no writing, por exemplo, era mais resgate, não fiz. Não dava tempo, não tinha tempo para fazer tudo. Então talvez tivesse me ajudado. Então você vê que não é estudar o inglês, a gramática, esquece. Nessa hora, se você tem que fazer, dependendo do tempo que você tenha para fazer, não dá para você focar na gramática, você tem que focar em como fazer a prova. Óbvio que, como você sempre fala, o reading e o listening é a base para a gente conseguir fazer as outras duas, naturalmente. Mas assim, se você tiver um tempo curto, tiver que escolher entre um e outro, estudar como a prova funciona e as estratégias para a prova. Não dá. Não tem tempo para você estudar a gramática, lembrar. Tanto é que você estudou 2 meses, não estudou gramática, foi lá, fez o teste e ainda virou faixa preta. Olha só. É verdade. Advance, fiquei muito feliz. Cara, quando chegou o meu C1, eu falei, ai meu Deus. Aí sim, né? Bom, aí. Bom. Ó, o que você diria para alguém que tinha o mesmo problema que você tinha lá atrás? Estava lá perringando com o listening antes de começar. Olha, acho que engolia as técnicas na veia, né? Ver exatamente como funcionam as técnicas e praticar. Os podcasts foram ótimos, o Goofy é ótimo, então era engraçado que eu via a minha evolução ao decorrer das semanas, porque
no final, eu já tava ouvindo podcast, às vezes caminhando com meu marido na praia, e eu começava a rir, gargalhar das coisas que ele falava. Uhum. E aí meu marido olhava pra mim, você tá rindo? Eu falei, não, podcast. Então você vê que você tá naturalmente entendendo as piadas. E outra coisa que eu percebi foi um filme que a gente assistiu. Eu não conseguia assistir sem legenda completa, mas eu botava a legenda em inglês. E o filme foi muito mais engraçado do que a primeira vez que eu vi. E aí a gente viu que não ter a tradução do português assim, direto em inglês, às vezes você pega algumas coisas que acabam se perdendo na tradução, né? E foi muito engraçado. Né? A nossa experiência vendo o filme pela segunda vez foi muito engraçada. Porque teve essa virada, sabe? Do entendimento. Isso pra mim foi muito legal. O listening eu senti muito no podcast. Que massa. O que você acha que todo mundo estudando, se preparando para o IELTS devia fazer, mas que talvez essa pessoa não está percebendo, um ponto cego? Algo que você fala assim, isso aqui você não está fazendo, mas faz, cara, porque é muito bom. Pergunta, vou falar que nem a gente faz na prova, né? Trick question, deixa eu pensar. Question. Algo que seja talvez um ponto cego da pessoa, algo que ela esteja fazendo e não deveria, ou algo que ela não está fazendo e deveria fazer. Eu acho que provavelmente a base. A gente, pelo menos eu tive muito isso de ficar. Eu comecei tentando escrever zilhões de redações e não é isso. Você se. Cara, absorver listening e reading, que é a base. Assim, o que eu comecei fazendo errado, falando por mim, se eu não tinha tempo durante o dia, eu tentava gastar numa redação ou numa prática de speaking. E aí eu vi que não era esse o caminho. Era foco na base. Então, quando eu não tinha tempo, eu precisava pelo menos ler e ouvir um podcast no dia. Então, eu acho que isso muitas pessoas fazem errado, talvez, né? Nem eu tenha feito. Porque a gente fica com medo do writing e do speaking. Porque só depende de você lá na hora, né? Você não tem uma colinha na redação, você não tem o listening para você tentar deduzir o que estava lá. Então, eu acho que as pessoas ficam com muito medo dessas duas partes ativas e acaba perdendo a base. Eu acho que provavelmente isso é um ponto principal. Isso é muito verdade mesmo. Isso acontece demais. A pessoa só preocupa em falar ou escrever e esquece da base, que é o que vai te permitir fazer aquilo lá, né? Boa. Outra pergunta aqui pra você. Pergunta faixa preta. O que pra você hoje, como faixa preta, tendo saído lá com a dificuldade que você tinha no listening, achava que não ia conseguir, virou faixa preta no listening, o que pra você olha pra trás e fala assim, nossa, isso é muito óbvio, e você não via antes? O que é óbvio pra você hoje, como faixa preta, que talvez uma faixa branca, uma pessoa que tá começando agora, nem perceba? Falando de listening e de reading também, eu acho que agora é óbvio como você tem que responder e em que momento você tem que esperar a resposta. Eu acho que talvez isso, para mim, hoje é muito mais claro, muito mais óbvio do que antigamente. E até mesmo entender os sotaques hoje, né, é muito mais tranquilo para mim. E, de fato, assim, eu tava com essa expectativa de ser faixa preta nesses dois, porque eu tava me sentindo muito mais confiante neles, né? E via os resultados nos simulados, né? Então, eu acho que o principal é você saber quando a resposta está vindo, entender, né, que é uma resposta e tudo mais. Talvez, assim, eu não vejo faixa preta no speaking, nem no writing, mas hoje eu me sinto muito mais confiante neles também. Assim, eu esperava até mais, confesso, neles, porque você entender a técnica, você saber qual é a técnica, óbvio, tem as variações, né? Depende do tema. Vai ficar um tema bizarro, assim, você fala, meu Deus, o que eu vou escrever sobre isso? O que eu vou falar sobre isso, né? Porque tem alguns temas que você mas, assim, saber as técnicas, você também consegue aplicar uma resposta básica, mesmo não tendo o vocabulário avançado para aquele tal tema, né? Eu acho que hoje, com faixa preta, eu tenho algumas palavras que são avançadas hoje para mim, são mais naturais. Os idioms, para mim, no início, não entrava. Hoje, eu tinha uns já que eram padrão, assim, então criar essa estratégia, criar esse padrão fez toda a diferença também. Eu acho que o writing, eu demorei para criar um padrão, porque eu falo, eu não vou escrever a mesma coisa igual de todo jeito, mas
você criar um padrão que você se sinta confortável, é a base para você conseguir fazer, independente do tema ou da estrutura de redação que caia, né? Que também é um pouco, varia um pouquinho. Verdade, isso é interessante. Porque a gente fica querendo gostar, por que eu vou repetir isso aqui? Aí o Simon vai ver de novo, eu repetir a minha resposta, eu repetir com faixa preta. É o que eu falo. O seu examinador só vai ver ou ouvir aquilo uma vez. Então você tem que repetir mesmo aquilo agora, né, na preparação. Bacana. Quer ver, mais uma. O que você acha que é o pior erro de quem vai começar a preparação do IELTS? Ou já está na preparação? A pior coisa que a pessoa pode errar. Nossa, então... eu acho que começar sem uma estratégia, não que seja fazer um planner, um planejamento diário, mas acho que é necessário você ter um mínimo de programação do que você vai fazer até a sua prova. Acho que isso é muito importante e que muita gente não faz, né? Começa, tipo, eu comecei perdido no meio do caminho e tentando se achar. E eu acho que talvez tentar fazer sozinho, sabe? Eu acho que fez muita diferença eu ter os colegas, no geral, e ter vocês, né? Enfim, eu acho que fez toda a diferença compartilhar experiências e trocas de experiências. Eu acho que quando a pessoa vai muito sozinha, talvez ela consiga, mas talvez ela demore mais para conseguir, ou talvez ela perca oportunidades de dicas, de melhorias. Então eu acho que ir em grupo ajudou muito também. Nossa, fazer sábado, fazer domingo. Eduardo e Douglas, a gente era... a gente ia fazer perto, né, um do outro, então fez toda a diferença, sabe? Além de ser muito bacana, que a gente acaba fazendo uma amizade. Então foi muito legal. Assim, é aquele ditado, né? Você quer ir mais longe, vai junto, vai acompanhado, né? Isso aí. Muito bem, última pergunta para você aqui. E eu pergunto isso porque cada um tem um propósito na vida, né? E aí eu gosto de conhecer um pouco mais nesse momento aqui. O que significa para você ter passado no IELTS? O que significa a faixa preta? Tem gente que é mudança de vida, tem gente que é uma conquista pessoal. O que significa para você? Sendo bem sincero, acho que você citou foram ambas. Eu estava me sentindo muito frustrada se eu não conseguisse passar. Era uma cobrança minha comigo mesma, então foi um reconhecimento pelo esforço que eu tive. E a minha vida vai virar, está virando de ponta cabeça, né? Porque a resposta, é a concretização de que vai andar, sabe? Então, acho que no início, assim, comemorei, celebrei, depois chorei, porque eu falei assim, agora vai, né? Agora foi, entendeu? Agora não tem volta, né? Então, eu acho que isso faz também toda a diferença num processo geral. Bacana. É virada de chave. Bacana. Gabi, queria te agradecer, não só pelo papo, pela conversa que a gente bateu aqui, mas por ter confiado em mim lá atrás. Te agradecer por não ter desistido, por ter praticado muito, por ter dado o seu melhor, porque foi graças ao seu esforço que você chegou onde você está agora e que ainda vai trilhar muita coisa. Então, te agradeço e desejo tudo de bom para você na sua jornada, você e seu marido, tá? Obrigada, Vitor Simon. Um dia, quem sabe, a gente se encontre aí. O Vitor adora a cidade. Você já sabe para onde vocês vão vir? O plano é Vancouver, porque a minha área é muito forte em Vancouver, né? Eu tô seguindo o Robert. Confiando no Robert. Mentira, brincadeira. Tem muita coisa para arquitetura aí, né? Vancouver é uma cidade que tá, assim, quente, né? Na área de construção civil. Apesar de ser muito caro. Mas a gente cogitou vários outros lugares. O Vitor morou em Ottawa, ele é apaixonado por Ottawa. Ele fez o intercâmbio aí antes. Então, assim, a princípio Vancouver, mas vamos ver, né? O que a vida nos espera, né? Nos guarda aí para os próximos meses. Obrigado e um abraço para você. Obrigada a vocês. Foi muito importante ter esse acompanhamento. Foi ótimo. Te agradeço também bastante. Agradeço a Muriel também, ela foi ótima. E agradeço também aos colegas que também fizeram toda a diferença nas práticas. Acho que foi muito bom, muito bacana. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.